dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário, o importante é você estar conosco novamente aqui no Pode Tudo by Sayá. Ficamos honrados e felizes com a sua presença, com tantos feedbacks que a gente tem recebido. A gente sempre fala isso, eu não vou cansar de falar, porque é uma forma de agradecermos tanto carinho, né, conosco aqui no Pode Tudo, trazendo sempre assuntos importantes que nos interessam e nos ensinam muito. E hoje, com certeza, não será diferente. Pelo contrário, um assunto que vai nos esclarecer muito e nos ensinar muito a partir do quê? Vou contar aqui para vocês. A gente está trazendo um episódio especial porque estamos falando sobre um assunto que é importante para a igreja, né? Estamos aqui no momento do ano jubilar 2025, um tempo de renovação vivido por toda a comunidade católica sob o lema dos peregrinos de esperança, da esperança, né? Então não poderia haver um momento melhor para falarmos sobre isso, porque estamos às vésperas da Semana Santa, né, Má? Sim. E que celebramos então a vitória de Cristo sobre a morte e a renovação da nossa fé na ressurreição, né? A Páscoa nos convida a renascer com Cristo e o ano jubilar nos dá um caminho concreto para a transformação. É um tempo de peregrinação, de perdão, de graça, que nos impulsiona a olhar o futuro com muita esperança. Que é isso que a gente tem que ter, né, Má? Sim. Quem está conosco? Esses convidados, Má. Apresenta pra gente. Ela tá me vendo. Eu sou assim, né? Vocês sabem, eu fico emocionada. Nossa, eu também estou super emocionado. Então, assim, hoje a gente está super honrado com a presença deles, né? Para nos ajudar a compreender melhor esse jubileu e sua relação com a nossa vida, especialmente dentro da escola e da família. Temos dois convidados extremamente especiais. O Padre José, presidente da SAIA, que é a Sociedade Augustiniana de Educação e Assistência, e o querido Padre Eduardo, vice-presidente e diretor-geral dos colégios da SAIA. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Sinta-se em casa. Né? Mas é nossa. Estamos em casa. É muito bom ter vocês aqui para conversar sobre esse assunto que para a gente é um desafio, né? Com Beth? certeza, verdade. Mas você sabe que quem vai falar é o Padre José, né? Ô, pai, Eu tô aqui para... Vamos Eu pensei aprender. que fosse falar até um os dois. podcast sobre espanhol. Aliás, eu já quero pedir para os ouvintes que talvez alguns não entendam bem o meu português clássico. Mas aí vocês escutam duas vezes e aí vocês já vão entender. Isso aí, né? mas eu vou dizer uma coisa. As pessoas que assistirem podem usar legenda, né, Mar? Se tiver dificuldade. Sim, é automático. Nossa, agora você chutou o pau da Não, barraca. mas existe essa possibilidade. Se a pessoa tiver Padre dificuldade... José, agora eu já sei como resolver quando você, nas nossas reuniões, colocar uma telinha. Bom, brincadeiras à parte, porque o assunto é sério. Isso. E vale a pena, Eduardo está tampando aí, não é? Mas Eu nós tô. trouxemos aí o símbolo do ano jubilar, não é? Ah. Que é uma bandeira bonita, Eu vou não sair é? então, ó. Isso, Abre não está aí, ela. Peregrino da Esperança, escrito em verde, a cor da esperança. E aquela Tem aí, vela? aí tem também a vela, é uma lâmpada simbolizando que a esperança não se pode apagar nunca, não é? Nunca. Mas é bonito o símbolo, não é? Essas quatro figuras estilizadas Sim. significam a humanidade toda, dos quatro cantos do mundo, não é? Que estão unidas, simbolizando a fraternidade, e a primeira está amarrada a Cristo, não é? E essa cruz, ela termina em uma âncora, não é? Sim. Para simbolizar uma coisa segura. E a esperança, exatamente, ela se fundamenta na segurança de Cristo, né? Então, acho que é um símbolo muito interessante Maravilhoso. do ano jubilar. Maravilhoso. Posso voltar? Volta. Pode voltar. E eu acho também, Débora, não é? Você falou exatamente. O tema do ano jubilar, o momento alto do ano jubilar é a Páscoa, não é? E o fruto maior da Páscoa é o perdão, não é? E o ano jubilar tem a ver muito com o perdão, não é? E quem não precisa de perdão? Pois é. O perdão é a expressão máxima do amor. A Páscoa renova o amor, né? E
isso nos faz bem a todos, né? Renovar o amor. Maravilhoso. A gente começa, então, dizendo o seguinte, Padre José. Uma explicação de como surge, né, essa origem dos jubileus na tradição bíblica e na Igreja Católica. Então, a fundamentação bíblica é o livro do Levítico, Levítico. no capítulo 25, né? Tem todo o capítulo sobre isso. Então, a ideia é esta. Jesus cria o mundo e no sétimo dia descansa. O jubileu é um ano de descanso, para retomar força. Então, já na tradição bíblica se entendia que cada 7 anos tinha que dar descanso à natureza também, inclusive na terra. E diz o Levítico que se isso é cumprido, esse ano Deus vai permitir que a terra dê fruto por si mesma. Então, aí se estabelece, então, cada 7 anos teria um tempo de descanso. Mas cada período de 7, 49, haveria um período maior de descanso. O número 7 é o número da perfeição, né? O 6 da imperfeição. Sétimo, a perfeição. 7 por 7, 49. Então, depois de 7 períodos de 7 anos, um grande ano de jubileu. Essa é a origem do ano jubilar, não é? Que aí tem aquela coisa, né, Padre José, do perdão das dívidas, Isso, então, né? Aí estabelece tudo o que acontece nesse ano. Exatamente. Se devolviam as terras, se perdoavam as dívidas, ou voltavam para casa quem tinha saído, não é? Então, tem várias dimensões do jubileu nesse sentido. E qual que era a finalidade? Que não se acumulassem riquezas só para uns. O jubileu tem uma finalidade de uma fraternidade maior, não é? Certo. De reconciliação, etc. Porque se a gente vai pensar em uma sociedade agrícola, como que pode ficar 2 anos sem cultivar as terras? Sim. Aí o jubileu ele toma outro sentido maior, não é? Que seria este realmente da reconciliação, do perdão, não é? Nesse sentido. Pelo que eu pude compreender, padre, o senhor falou mais ou menos 7 vezes 7, 49 anos e um ano de descanso, 50, né? Mas atualmente é cada 25 anos. Isso, então, isso é lá na Bíblia. Na Bíblia. O primeiro, os No anos Antigo- jubilares... No Antigo Testamento, Isso, né? o ano jubilar começou bem depois, né? A partir do 1300. Aí, no início, o Papa que estabeleceu, o primeiro jubilar seria a cada 100 anos. Mas foi um período de crise e o Papa seguinte, 50 anos depois, estabeleceu um ano jubilar extraordinário. Isso ficou durante 2 séculos e depois o jubilar começou a ser a cada 25 anos, que é o que acontece hoje. Cada 25 anos, amor. E então, já que o senhor falou desse que é sistematicamente a cada 25 anos, também temos os extraordinários, né? Isso, E pode os- ter ano jubilar ordinário a cada 25 anos e o Papa da época pode indicar um ano extraordinário por algum motivo. O Papa Francisco, em 2015, convocou o ano extraordinário da misericórdia. E a gente pensa, não é, que provavelmente em 2033, comemorando os 2000 anos da morte de Cristo, tenhamos um ano extraordinário para lembrar esta data fundamental, não é? Pode ser. Pelo que eu pude dar uma estudadinha, padre, assim, começa geralmente no dia 25 de dezembro, né? O Acho que Papa é abrindo a 26 porta que abre. e fecha no dia 6 de janeiro. Não da necessário. outra. En esta circunstância foi assim. O Papa abriu o Ano Santo Sim. na noite de Natal e vai fechar o dia 6. Mas poderia ser em uma outra data. A né? qualquer Ok. momento que ele decidir. Exatamente. As determinações concretas de datas, etc., vai depender do ano. Então, esse ano o jubileu... Neste termina concreto foi 6 aberto dia 25, na noite de Natal, e vai ser fechado dia 6 de janeiro de 26. do Dia de 26. Reis, né? Isso, Aham. Isso, Sim. a manifestação de Deus. Epifania. Sim. Complexo, né? Mas sim. vocês estão gostando, né? Eu preparei o Padre José, tudo isso que ele sabe fui eu que Com fiquei certeza, muito estou tempo achando. explicando para ele. Então, a gente entendeu que o ano... Podemos falar ano jubilar, assim. Né? Isso, É um isso. ano santo, né? Na vida dos Isso. católicos. E por que ele é um ano santo, padre? Na verdade,
todo ano tem que ser um ano santo. Se entende que cada 25 anos o que fazemos sempre ordinariamente, vamos a procurar que seja melhor. O Papa escolheu para este ano o tema da esperança. É um tema que está presente digamos assim, na figura deste Papa desde o início, né? Eu até ontem, preparando, escolhi quando ele veio no Brasil, não é? Que começou aqui a primeira visita da juventude, não é? 2013, né? 2013. Juventude Luceira de Esperança, né? E ele, na mensagem dele, falou muito sobre isso, né? Nunca deixei percar essa esperança, quando foi naquela favela lá no Rio, né? Então é um tema que acompanha ele desde o início. E escolheu porque, na verdade, vivemos um tempo com tantas situações de preocupação, né? Com tantas guerras. O Papa tem falado de uma terceira guerra mundial aos poucos, né? Com tanta gente deprimida, com tantas doenças mentais. Se precisa muito de esperança, de futuro, etc. Eu entendo que isso é uma inspiração de Deus para ele, não é? Ter escolhido um tema tão importante, não é? É o que mais precisamos, aliás, não é? O amor, não é? As três grandes virtudes da fé, fé, esperança e caridade, estão vinculadas. Do amor, quem ama tem esperança, não é? Quem se apaixona, não é? Sim. Vive, se reanima, não é? A esperança é reanimar, não é? Ô, Marcelo, só para eu fico ouvindo o Padre José, porque às vezes tem coisas que são práticas e a gente não entende, né? É igual as bodas de ouro. Eu fico pensando, as bodas de ouro, né? 25 anos, 50 anos, não é? Então, são momentos especiais na vida da pessoa. Então, o ano jubilar é esse momento especial, né? Aqui o diretor de colégio, pedagogo, dando aula, né? Nesse sentido, porque é importante as pessoas que estão entenderem, porque senão a gente fica muito nas alturas, né? Aniversário, todo ano você não celebra? Aí eu fico pensando, quando eu mando a felicitação, eu sempre falo assim, ó, um ano abençoado de vida, porque é um ano, né? É um ano. Vou fazer 53, ó, dia 20 está chegando. Eba, 20 de abril. Dia da Páscoa. Dia da Páscoa. E agora uma coisa vai acontecer. Mas aí eu fico pensando, aquele ano para mim é um ano de graça, né? Os meus 53 anos, eles não vão. Então eu acho que é bom a gente entender que a igreja também ela traz, né, aliás, a história humana traz, né, os números, as datas, os ciclos que se renovam, né? Eu acho legal. É não muito deveria bonito. ser entendido como uma coisa dizer, espetacular. Não. Na verdade, seria fazer melhor o que temos que fazer sempre, não é? Quer ver? Ó, você sabia, Débora, que o Padre José falou de 2015, esse ano extraordinário da misericórdia, foi inspirado nesse ano extraordinário da misericórdia, que no Colégio Mendel, por exemplo, da SAEA, nós criamos o Dia da Misericórdia. E aí o Dia da Misericórdia, a todos os anos, o ensino médio vivencia isso. Projeto Misericórdia. Você está entendendo? O Projeto Misericórdia. E isso foi fruto, porque foi um ano tão bonito de reflexão sobre a misericórdia, que aí nós, numa reunião de coordenação, falamos, olha, que no Mendel nós falamos, olha, que tal se a gente aproveitasse isso, né? E foi. Então, é o que eu acho que o Padre José tenta explicar. E como saía, naquele ano da misericórdia, o Papa pediu que todas as dioceses criassem alguma instituição para ajudar a quem precisasse de misericórdia. Em Goiânia, nós tínhamos uma fazenda de recuperação de pessoas com dependentes químicos, estava fechada, o arcebispo nos pediu ela e lá abriu uma nova esperança. Fazenda Esperança, da das Fazenda mulheres, Esperança. No ano da misericórdia, fruto do ano da misericórdia. Lá em Goiânia. Numa propriedade que é nosso. que era antigamente para dependentes químicos, alcoólicos, né? E agora está como esse projeto da Fazenda Esperança, né? Atendendo as mulheres com esse tema. Com problemas similares. Isso. Ok. Nossa, interessante. Assim, né, a questão do ano santo, a gente vai entrar nos detalhezinhos aí, né, um pouco mais delicados.
por ser um ano santo, então, na vida dos católicos, né? Nós católicos, que estamos aí durante o ano lendo e aprendendo aos pouquinhos sobre a questão do ano jubilar. Vem aqui a explicação sobre a indulgência plenária. Na prática, né, de uma forma simplista, se for possível isso, né? Como explicar para as pessoas o que seria a indulgência plenária dentro do ano jubilar? Então, temos que entender, não é, que o ano santo, já disse a palavra, santo, para sermos mais santos. Ok. Ser mais santos é não ter pecado. A indulgência está vinculada ao tema do perdão. A indulgência não é o mais importante do ano jubilar. É um elemento do ano jubilar. E se vincula com as portas santas que depois podemos falar, não é? Sim. Então, primeiro, entender o conceito de indulgência. Uma pessoa indulgente é uma coisa boa. Uma pessoa que facilita, que ajuda, não é? Se aplicamos à igreja, entendemos que é uma instituição indulgente que favorece este ano, que facilita, etc. Esse é o conceito de indulgência, né? A indulgência aplicada ao tema do perdão, não é? Então, a igreja sempre deveria de ser indulgente com respeito ao perdão. O Papa Francisco fala, perdoem tudo e sempre. E Deus também, não é? Vimos o domingo a parábola do filho pródigo. O pai perdoa tudo, não pede contas de nada. Esta ideia é fantástica. A gente tem uma impressão de que o tema do perdão é do medo. Não. Com Deus não se relaciona com medo, nos relacionamos por amor. Então, o que o pai faz? Dá um abraço. O abraço que cura é o abraço do amor. A igreja é uma mãe que tem que, pelo abraço e pelo amor, curar quem está afastado. Então, esta é a ideia que acho que ela é fundamental, não é? Como se distribui, não é? Então, Jesus Cristo, na Páscoa, ressuscitado, o grande fruto da Páscoa é o perdão. Jesus volta em Pentecostes, recebeu o Espírito Santo. A quem perdoe os pecados lhe serão perdoados. João 20, não é? Então, como acontece o perdão? Diríamos, mecanismo ordinário do perdão e o sacramento do perdão, da penitência, da reconciliação. Quem se perdoa, conforme as normas da igreja, lhe é perdoado tudo. Então, esse é o caminho ordinário. Além do perdão, existem outras maneiras de perdoar os pecados? Existem. A Bíblia diz, a caridade perdoa a multidão dos pecados. Todo gesto de caridade perdoa. A oração perdoa. Você oferecer sacrifício, perdoa. Então, esses seriam os caminhos ordinários do perdão. E temos este extraordinário das indulgências que a igreja toma. Jesus disse a Pedro, você tem a chave. Aí você administra as graças do perdão. O que você fechar, eu... Então, as indulgências foram criadas neste sentido. Agora, é importante entender que a indulgência é aplicada com o perdão para quem já morreu. Aí entra o tema de nosso encontro definitivo com Deus. Se estamos perdoados, vamos para Ele. Mas o tema do perdão tem consequências, vamos dizer assim. Estávamos conversando aqui antes de começar, não é? E eu dei o exemplo, uma pessoa que mate alguém, para colocar uma coisa aí muito grave, não é? Ele se confessa, é perdoado. Parece até muito fácil, não é? O ato de matar alguém, quantas consequências deixou no entorno, quantos males, etc. Né? Então, pareceria que todo esse ambiente precisaria de ser melhor purificado para que essa pessoa receba essa acolhida por Deus. Entra aí o conceito da indulgência. Graças que você pode fazer como que para ajudar a restituir isso, né? Então, é aí que entrou o conceito de indulgências. A igreja estabelece diferentes mecanismos e ações que você pode realizar para ganhar a indulgência. Antigamente, a indulgência estava muito vinculada com os anos santos e com o caminho da peregrinação, peregrinos da esperança, que se faziam, tinha alguns lugares que eram de peregrinação tradicional, dois fundamentalmente, Jerusalém, sempre, e Santiago de Compostela.
aqueles grandes peregrinos. A pessoa fazia aquela peregrinação a pé, com muito esforço, com muito sacrifício, e quando chegava naquele lugar, recebia indulgência. Hoje, com os aviões e outras coisas, parece que ir a receber a indulgência pode parecer quase uma brincadeira, né? Então, tem que ter cuidado para dar um novo sentido às indulgências e o que elas requerem, né? Então, no Ano Santo, muito mais que um momento de passar por uma porta, é todo um ano de preparação que nos leve a ser melhores, a ter uma atitude de perdoar, de restituição, neste sentido que temos que entender a indulgência e os requisitos, diríamos, para que elas possam serem alcançadas. Aqui, então, eu entendo com isso que o senhor está explicando que as indulgências acabam... existem coisas práticas na nossa vida, na vida do católico, do peregrino, né, durante este ano, que ele possa, então, realizar para que ele tenha indulgência, então. Isso. Não é isso? E um dos caminhos é passar pelas portas santas. Neste ano, as portas santas do jubileu só se abriram em Roma. A Basílica de São Pedro, as 3 basílicas maiores. São Pablo Extramuros, Santa Maria Maior, São João de Letrão. E o Papa extraordinariamente abriu na prisão lá de Roma, principal de Roma, na Porta Santa. Nas dioceses não se abriu Porta Santa, mas se estabeleceram algumas igrejas jubilares. Por exemplo, em São Paulo, que muitos nos escutam aqui, não é? A arquidiocese está dividida em 6 regiões episcopais. Em cada uma tem 2 igrejas jubilares. Aqui na zona leste onde nós estamos, a igreja São José do Belém, no Largo do Belém, e a paróquia de Fátima, lá no Sapopemba. Né? Goiânia, a Catedral de Goiânia, a Matriz de Campinas, o Santuário, de ser que nos escuta de Goiânia, da Saeá, né? E aqui em São Paulo tem outras, não é? A Catedral da Sé, Santuário São Judas, e assim nas igrejas principais. Na porta tem uma bandeira, assim, uma Isso. placa, na verdade, Então, né? Para as pessoas identificarem, nessas né? 2 igrejas, as comunidades. Nós devemos organizar, desde os colégios, uma peregrinação ainda neste ano jubilar, para ganhar a indulgência do jubileu. Aí tem as condições, a pessoa tem que se confessar, tem que ir à missa, tem que rezar na intenção do Papa, tem que fazer as orações e tem que passar pela porta, né? Então, não é só ir lá, então não vamos fazer um passeio, um piquenique, não é? Não, vamos fazer um processo, né, de nos preparar para quê? Para melhorar nossa vida, para ser mais caridosos, para alimentar a nossa esperança, para ajudar a que os outros tenham esperança. Isso tudo dentro deste projeto, né, que podemos elaborar, né? É até muito interessante que, por exemplo, nas nossas obras, em todas elas, durante este período da Quaresma, foi feito um convite para fazer uma peregrinação, semana por semana, da esperança, com um compromisso concreto cada semana, para celebrar melhor a Páscoa, que ela é especial, né? Hoje também, lá no Colégio São José, eles fizeram a pastoral para os jovens, para o ano inteiro. Um caderno jubilar, né? Cada mês um compromisso. Então, este que é o sentido do Ano Santo. Que o ano inteiro nos ajude a fazer coisas melhores. Porque né? isso é ter uma prática, né? Você saber o que fazer, porque senão as pessoas, de fato, ficam, acho que, perdidas, né? Sim. Não, e às vezes dá a impressão também, né, que é uma coisa mágica, né? Sim. E as coisas de Deus não são mágicas, né? Como diz o Salmo, né? Eu troco 1000 holocaustos por uma atitude de amor, né? Porque era o grande risco antigamente no Antigo Testamento, e o que Jesus condenava é esse ritualismo por ritualismo, não é? Não tem essa se não estiver ligado à vida, não é? Não tem sentido, Não tem não é? sentido. Não produz graça. Exatamente. E aí se pode entrar o desvio do sentido das indulgências que causou a separação de Lutero da Igreja Católica. Isso mesmo. Porque uma das maneiras de viver a indulgência era você dar do teu dinheiro, né? A gente fala que pôr a mão no bolsillo é difícil, né? Se você tem pouco dinheiro e você pega uma parte importante e a faz como doação, é um sacrifício. Agora, se alguém que tem muito dinheiro aí começa a comprar assim, aí desvirtua o sentido da indulgência, e isso foi o que revoltou a Lutero na época, não é?
uma comercialização de como ganhar graças, não é? Não é por aí, não é? Que era um contexto da época. Isso, claro. É o entendimento da Sim, época, isso, né? Não em termos de polêmicas Não, aqui. é. Porque o Padre Não, José é mas- bem polêmico. Mas a questão, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito legal a gente falar dessa forma prática. certeza. Porque a gente consegue atingir as pessoas, né? E fazer com que elas entendam o verdadeiro sentido, né? E assim, né, Débora? Eu acho que o que nós estamos tentando fazer aqui não vai se esgotar também. Sim. Não é? Essa explicação toda são conceitos, que precisam ser aprofundados, né? Mas a intenção é que a gente possa lançar também para um pequeno entendimento e que também a gente não caia do outro lado que a gente tá acontecendo isso e a gente não está entendendo o que está acontecendo, Sim, né? sim. Eu posso estar entendendo errado, mas me corrijam se eu estiver errado. Assim, o ano jubilar, assim, além de para quem já segue a igreja, é um ano rico, um ano de se esforçar mais, de melhorar mais. É isso que eu estou entendendo. Mas ao mesmo tempo, é um ano para quem não segue de reconciliação. Não seria isso, mais ou menos? Você Claro, fala assim, para claro. quem não segue, Quando Mas, assim, eu vou você... dar um exemplo, porque, claro, assim, eu acho que é importante dizer isso, dar esse testemunho. Eu acho que... Porque, assim... Para nós- você tocou, Sim, não é, Marcelo? ao mesmo tempo, porque nós fomos muito bem acolhidos aqui. Né? Mas aí, Marcelo, eu entendo o que você quer dizer. É realmente um ano para todos, não é? E realmente é uma oportunidade que se dá, porque Sim. porque vocês podem ver nas celebrações, não é? Esse tema tem sido assim falado, não é, de uma maneira até insistente, porque a gente não pode. Vamos lá, se lá na minha terra fala assim, cavalo arriado a gente não pega toda vez, não é? E eu acho que essa oportunidade de graça, não é, que a igreja proporciona, é uma oportunidade para muitas conversões, sim. não é? Para muitas conversões, porque isso eu achei interessante o que o Padre José falou assim da indulgência, que ela assim a nossa oração, a indulgência, ela vai transformando a realidade. Você pensa, aquela lista enorme de nomes que a gente fala no começo da missa, das intenções. Alguém pode falar assim, mas tem sentido falar o nome disso? Tem muito sentido, né? Porque aquilo, na comunidade, quando nós estamos juntos, e não importa se estamos todos, ou pode ser, mas em muitos momentos algumas pessoas vão ser tocadas porque vai lembrar do pai, da mãe, do vô, não é? Sim, Que foi falecido. Então eu acho que esse ano jubilar é esse ano assim em que as manifestações da igreja dão oportunidade para que as pessoas possam verdadeiramente se converter, não é? Estamos na Quaresma, tempo de conversão. Vamos vivenciar a Páscoa, tempo de graça, num tempo mais especial ainda, não é? Um tempo mais especial ainda. Ontem eu estava, acho que porque a gente estava pesquisando muito sobre o tema, apareceu no meu Instagram que a Igreja Católica, eu não sei, não li toda a matéria, mas eu vi o chamado, que ela está conseguindo resgatar muitos fiéis. Eu acredito. Muitos estão voltando. Eu acho que então são três coisas aqui que apareceram muito interessantes, né? O assunto das intenções da missa. Uma pessoa que ela entende que Deus é o mais importante na vida dele, ela vai querer que todos os familiares se salvem. Então, ela, cada vez que reza, vai tentar rezar. Por se acaso ele precisa, vou oferecer essa missa para ele. Foi o que Santa Mônica pediu para o filho dela, Santo Agostinho. Meu filho, não te esqueça de rezar por mim na missa. Não é? Porque é o dom maior, não é? A vida é tão curta, Sim. mas na eternidade viveremos para sempre. Se se perde a eternidade, não é? Então, isso de um lado. Agora, você, acho que nem completou a sua ideia. Talvez vocês que não participavam tanto, nem sabiam o que era o ano jubilar. Por exemplo. Sim. Agora que Verdade. vocês voltaram, bem, olha a dimensão que tem o ano jubilar. Então, neste sentido, plenamente. Para quem já está, o ano jubilar é sempre um reforço. Agora, é fato que, por exemplo, imagina que nós fazemos uma peregrinação aqui na escola, porque de pronto você nem consegue chegar a alguns jovens. Mas vamos fazer uma peregrinação e 300 jovens que nunca foram resolvem ir lá na Porta Santa
na porta jubilar do Largo do Belém. De pronto aparece uma oportunidade de conversão. E aí entra o que você está falando, né? Primeiro, a popularidade do Papa, fundamentalmente na Europa descristianizada, pelas atitudes dele, está altíssima. Ele tem uma popularidade de 70%, pouco comum, né? Segundo, eu acho que no contexto que nós estamos vendo, né? Vivemos um momento com muitos aspectos a serem, diríamos assim, refletidos, né? Por exemplo, hoje tem uma carta do Frei Beto aos bispos do Brasil, eu não concordo com essa carta, mas questionando a eles porque estão crescendo os evangélicos e a Igreja Católica perdendo fiéis. E isso pode ser que continue aumentando. Agora, o caminho que estão tomando algumas igrejas evangélicas, só por Deus, né? É verdade dizer. Então, na verdade, isso de um lado. Segundo, a Igreja Católica no Brasil esteve muito vinculada aí com a teologia da libertação, com uma imagem política da igreja que fez muito mal. Sim. Que isso, graças a Deus, está superando, etc. Né? Terceiro, a situação que vivem hoje tantas pessoas com tantos problemas de desencontros e doenças mentais, como falamos, etc., as pessoas têm que buscar a âncora, algo onde eles se sentam seguros. Perfeito. Nada é mais seguro que Deus. Não. Nada é mais seguro que Deus. Sabe o que eu lembro? Eu estava lembrando aqui quando o Papa veio aqui na Jornada Mundial da Juventude. E eu vou, assim, só para vocês entenderem, né? Aqui no Mendel, nós recebemos 700 jovens do exterior. Na época, nós estávamos organizando a pré-jornada agostiniana, não é? Então, vieram de todo mundo jovens para a preparação para a jornada no Rio de Janeiro. E nós éramos 700. Você imagina 700 jovens nesse colégio. Isso era uma coisa maravilhosa. E eu me lembro que Dom Edmar, na época, ele marcou uma missa lá no Serete, com toda a região Belém. E fomos todos lá de ônibus, era muito ônibus. Nossa, era imagina. Muito ônibus. E aí nós fomos para lá. E aí o que aconteceu? Começou a pingar e chover. E os ônibus não estavam lá. E aí eu falei assim, gente, vamos embora a pé. Do Serete até o Mendel, vamos a pé. Eu pensando que eu estava com 7 pessoas. Olha, aquilo era uma cena que valia a pena ver. 700 jovens do Serete até o Mendel. Era quase que uma fila única. Nossa. Andando, parecia um rio. Ai, eu queria ter Mas visto. as pessoas que olhavam da janela, eu lembro direitinho que eu corria de uma ponta para outra, e por isso que eu estou com a perna assim até hoje. Aí eu correndo, e eu estava de hábito agostiniano na época, e aquele hábito correndo para lá e para cá. E a gente passava na frente dos bares. E aí, num bar, eu passei no restaurante, e aí saiu na época era pai do colégio, ele estava assim meio alegre, né? Porque ele estava no bar e ele falou assim, padre, que coisa linda. Mas, olha, era comovente. Então, eu acho, não é, para poder a gente caracterizar o que você falou, Marcelo, assim, a igreja, muito sabiamente, né, proporciona esses momentos para que a gente possa ver como ela é linda, como ela é bonita, como ela faz coisas, como ela realiza, mesmo sendo pecadora, não é? Porque é feita de homens, mas é cheia de graça, porque é de Cristo, não é? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, esse ano, e aí é isso mesmo, você que está vivenciando agora essa experiência comunitária, está experimentando uma coisa que você não experimentou antes. E eu tenho certeza, porque eu vi, né, por exemplo, uma foto de vocês com os jovens aqui, não é? Então eu fico pensando, vocês de alguma maneira também vão irradiando esse espírito do ano jubilar, da comunidade, né, da graça, de ser diferente. Porque para ter graça tem que ser diferente. Não tem como, não é, Débora? Não é, Marcelo? Não é, Padre José? É assim. Então, eu acho que é por aí, só para... E o Padre José colocou um fato assim, que eu acho que é muito emblemático. O Papa, né?
Papa Francisco, ele realmente é diferente, né? E porque ele é coerente em todas as atitudes que ele faz, né? Assim, não existe incoerência nas atitudes dele. Então acho que é uma grande oportunidade de nós estamos vivenciando essa época com ele. Eu acredito nisso. Mas aí, Marcelo, eu quero te dizer uma coisa, Padre José também, ele vai concordar comigo. Nós temos tido, nos últimos papas, pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas, cada um da sua maneira, não é? Eu quero dizer para você, eu fui na jornada, no encontro do Papa Bento XVI, Que foi aqui em no Aparecida. Pacaembu, Tá. né? Que foi no Pacaembu. Eu estava recém-chegado da Espanha, tinha recém-ordenado e estava começando um grupinho de jovens lá na paróquia São Carlos. E eu falo assim, ai meu Deus, esse senhor alemão tão formal, será que vai dar certo? O encontro com a juventude lá no Pacaembu? Não, você não tem noção. O que era aquilo? Assim, do jeito dele, com a formalidade dele, como ele nos cativou, sabe? Então, eu acho que realmente a igreja, nos últimos anos, né, eu posso falar do que eu vivencio, né? Padre José é mais novo que eu, mas ele deve lembrar do Papa Leão. Disso é brincadeira. Mas eu me lembro. Mas, fala sério, nós somos da mesma idade, nós temos 30. Praticamente. Então, vamos lá. João Paulo II. João Paulo II. II. Depois, O Bento Bento XVI. Depois, Papa Francisco. Fala sério. O Papa Mas João vai Paulo- antes de, Ó, de João Paulo oi, II. ó. Por que o Papa João Paulo II se chama João Paulo II? Por causa Porque do tinha João do Paulo primeiro. I. mas- Desculpa. No, sí, claro. Mas por que João Paulo I se chama João Paulo I? Porque ele sucedeu a João XXIII e a Paulo VI. Quando ele Nossa. falou, eu não tenho nem a bondade do primeiro, nem a inteligência do segundo. Quando ele foi eleito, João Paulo I. Que dois grandes papas, não é? Quem convocou o concílio? João XXIII. E quem o aplicou? Paulo VI. Então, dizer, cada um melhor que o outro, até hoje, não é? E se Eu- tivesse aqui o Padre César, ele ia falar do anterior. E o anterior dele, quem foi? Pio XII, que era o Papa Seráfico, conhecia tudo, não é? Dizer, quando eu nasci ainda era Pio XII, 3 anos. Eu me lembro quando foi comunicado a morte de João XXIII, que eu tinha 7 anos. Mas essa questão mexe com a gente, né? Eu me lembro do João Paulo II. No Rio de Janeiro, foi? Geralmente Foi, foi né? lá. É que ele veio no Brasil 5 vezes, né? Então, acho que foi a última vez. última. Eu Na me lembro que eu família? estava na sua casa. Nós namorávamos. E eu chorava. Olha. Eu chorava. E copiosamente, sem entender o que estava acontecendo comigo. Só de vê-lo, Eu acredito. sabe? É. O Bento foi só pela TV e tudo. E o Francisco, eu vi de perto. Eu tive essa felicidade, né? Que legal. De ver que ele, de fato, ele Carismático. é carismático né? demais, né? Agora, uma coisa interessante é agora a doença do Papa. Sim. Às vezes é na doença onde ele se torna maior. E um fato, porque muitos não concordam com o Papa Francisco, não gostam do jeito dele, etc. Teve muita Todo mundo resistência. tem direito, né? E tem um grupo de cardeais muito contra as reformas dele. Na doença, acabaram o terço no Vaticano, os cardeais mais críticos, os primeiros lá na fila rezando o terço. por ele. Sinal de unidade maravilhoso. Deus tem seus caminhos. Coisas porque de a igreja Deus, é dele. lógico. Sim. Com certeza. Que maravilha. Que delícia. E aí, bom, enfim, quer continuar Não, você continua, agora? continua. Vamos lá. Dentro, então, da SAIA, vamos pensar aqui, né, no nosso mundo SAIA, esse ano especial, como que a gente trabalha com os alunos dentro dos colégios, né? Então, essa questão do perdão, a questão da reconciliação, como que faz com que os alunos consigam compreender, né? Tem que ter uma linguagem específica dos professores, como que seria? Tem algum preparo específico para eles? Olha, eu estou aqui pensando aqui, Débora, você quer as coisas concretas ou uma reflexão? Só para... O senhor é quem manda. Faça as duas coisas. Porque assim, eu estou aqui com uma lista de coisas que a gente está fazendo aqui, não é? Mas a pergunta
É no sentido como que a gente realiza isso, né? Eu acho assim, isso faz parte da pedagogia agostiniana, né? Da pedagogia cristã, né? A gente, antes de agostiniana, a gente é cristão, não é? Sim. Então, assim, perdoar, né? Perdoar é poder acolher, né? É poder trazer o outro para perto, né? De você, dando a oportunidade para que ele possa reconhecer-se, né? A gente estava falando aqui do filho pródigo, né? Sim. Filho pródigo, ele se reconhece, né? Fala, mas o que eu estou fazendo aqui, não é? O que eu estou fazendo aqui? E aí é quando ele toma consciência de si, do que ele deixou, do que ele está perdendo, é que ele fala, eu saí de um lugar que era meu e vim para um lugar que simplesmente eu não me reconheço. Né? E aí ele consegue fazer. Eu acho que na educação é isso, né? É fazer com que, através do conhecimento, através da vivência coletiva, a gente possa se reconhecer, não é? Conviver com o outro, né? Sabendo que o outro é diferente de mim, mas, ao mesmo tempo, faz parte desse todo, e que eu tenho que sempre tentar construir sendo perdoado e perdoando, não é? Porque é assim que a gente vai fazendo. Não sei se eu... Acho que eu meio que Não, embolei eu acho que assim, aqui. na verdade... Não embolou não, Padre Eduardo. Na verdade, o que eu pensei foi... Porque existem as aulas de religião, Isso, né? claro. Por isso que eu... Né? vamos e aqui... aí, as professoras, em algum Claro. momento, elas vão tocar nesse assunto, obviamente, trabalhando uma linguagem específica de acordo com as idades e tudo mais, Com né? certeza. Eu até, assim, tem uma relação de coisas, né? Sim. Que são feitas Sim. lá em Goiânia, no projeto Inquietude, estão fazendo um momento de interioridade, de partilha. Tem os grupos do Goia, que é os grupos, né, de oração do intervalo agostiniano, né? Eles estão fazendo lá um pacto da esperança, o caminho do peregrino na quaresma, né? Que eles vão fazendo, que é isso que o Padre José mostrou, né? São coisas, são Sim, dinâmicas para que, né, os jovens possam se aproximar desse caminho, né? Eu tô colocando essa questão, né? Porque às vezes pode ser que tenham pais que não conheçam, né? Ah, com certeza. Que não saibam com que a certeza. gente, olha, eu querendo mas colocar, é a gente mas eu sei mesmo, que eu também tô porque aqui, né? escola é pai, é famílias, e vocês sim. como pais, não é isso mesmo. Então, é assim, vamos então só, assim, a pastoral nos colégios sempre trabalha, né, a questão dos valores, da espiritualidade, não é? A concretude através de ações sociais, não é? E, claro, esse ano, que essa peregrinação da esperança, porque é um tema muito bonito, né? E esperança é próprio do cristão, não é, gente? É próprio do cristão. Eu fico olhando assim para a nossa realidade de igreja, a nossa espiritualidade cristã, não é? Ontem o Padre José me deu um livrinho de Santa Teresinha e ela falava assim, quando ela crismou, ela sentiu a presença do Espírito Santo, porque ela fortaleceu ela para o sofrer. Você para pensar, né? Como que uma pessoa se sente agraciada, se sente feliz porque ela está sendo fortalecida para o sofrer, né? E porque ela sabe que existe uma esperança de uma coisa melhor, não é? Existe no final da linha, no final do caminho, existe um tesouro. Eu tenho essa certeza. E é nesse tesouro que eu tenho esperança. E não importa o que acontecer no caminho, que às vezes eu posso ficar desanimado, posso ficar animado, desanimado, acreditar, não acreditar, mas eu permaneço porque eu espero no Senhor, não é? E eu acho que isso a gente faz muito nos colégios, né? De falar assim, você precisa ser um ser humano diferente, não é? Eu tenho situações muito dramáticas de famílias passando por doença, por desemprego, e aí você imagina o que falar para essas famílias, né? Racionalmente não tem o que falar, mas a gente tem que incentivar,
no sentido de educar nesta fé que espera, né? Eu acho que... E aí, né, o Padre José mostrou os outros exemplos. No São José também estão fazendo esse itinerário, aqui no Mendel. Né? Eu vejo aqui. Posso falar uma coisa? Pode. Sim. O senhor falou da Santa Teresinha, né, do sofrimento, e eu me lembrei de uma missa do Encontrate, não sei qual foi o Encontrate agora, que o senhor pegou o microfone e falou: infeliz é aquele que nunca sofreu. Isso, nunca mais esqueci essa frase, assim. Essa frase é do arcebispo de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos, que eu não conheci. Infeliz que nunca sofreu. E eu, como trabalho... A Teresa Donzelli, né? A mãe da Lilian, que era muito amiga dela, lembra disso. Que infeliz que nunca sofreu. É muito profundo. Muito E forte. eu que trabalho no saque da vida, né, como médico, não posso ficar falando essas... mas, assim, eu consigo interpretar melhor a dor com essa frase, assim. É muito rica. Eu tenho tido a oportunidade, nós temos fundamentalmente com os encontros de jovens nos 3 colégios, né? Encontrar os pais nesse momento e nas preparações para o crisma, outros sacramentos. E falando da nossa identidade, a SAIA, ela foi fundada para evangelizar através da educação. Então, nós temos que procurar que os alunos sejam os melhores preparados intelectualmente, para que passem nas melhores faculdades, etc. Mas o mais importante é que os nossos alunos sejam sábios, para que saibam, sabedoria é saber beber com gosto, com sentido, com esperança. Esse é o grande diferencial. E eu tenho falado muito isso. No centro, inclusive na estrutura física dos nossos colégios, está a capela, onde está Cristo, não é? Se a gente tivesse que dar a gente um título a Cristo, qual que foi a profissão de Cristo? O pai dele foi carpinteiro, mas Cristo foi perdoador. Ele veio para perdoar. Não existe nada mais importante. A expressão máxima do amor é o perdão. Perdoar, que é um tema muito difícil. Aí Santo Agostinho, eu gosto de lembrar essa frase dele, né? Que, na verdade, por nossas próprias forças, não conseguimos perdoar algumas coisas. Na verdade, tem situações que queremos matar a pessoa. A gente fala, olha, você se coloca diante de Deus, o Senhor me pede perdoar, mas na verdade eu queria matar a Ele. A gente sabe que não pode fazer, então, Senhor, dá-me o que me pedes, disse Santo Agostinho. Você me pede perdoar e eu não consigo, disse então, dá-me o que me pedes, dá-me a graça de perdoar para que eu depois possa perdoar. Então, quando você se coloca diante de Deus, você pode dizer, Senhor, eu não dou conta. Mas já que você me pede, dá-me essa graça. Isso você tem que pedir. Dá-me o que me pedes e depois pede-me perdoar. Então, o perdão é muito... E quando a gente consegue perdoar, é a maior força. A pessoa que perdoa não é a mais fraca, é a mais forte. É? Muito forte tudo isso. Eu acho que essa questão do perdão, né? Eu fico pensando assim, se aqui eu consigo explicar. É como se você levasse uma mochila cheia de pedra. Então, você não consegue esquecer, porque, na verdade, o perdão é uma libertação. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, Débora e Marcelo, e para quem me escuta, que perdoar é esquecer. Isso a gente já ouviu em vários lugares. Perdoar não é esquecer o que a pessoa fez de mal para você ou para outro, não é? Perdoar é você falar, olha, o que você fez agora já não é meu, é seu. Não é? É muito difícil isso, né? Eu fico pensando, aí é difícil eu falar para o outro, mas vamos falar por mim. Você imagina que aconteça alguém de, sei lá, vamos pegar o extremo que o Padre Zé falou, de matar a minha mãe, não é? E eu fico pensando, em teoria, eu acho que eu não vou levar essa pedra, eu não vou querer vingança, porque querer vingança, não vai me Não vai trazê-la de volta. Não vai trazê-la de volta, não vai. Isso eu estou falando, não é, em termos
racionalmente falando, né? Mas eu acho que espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente falando, quando você não perdoa, aí você leva essa pedra com você, não é? Tem uma pessoa, uma psicóloga amiga minha, que fala assim, quando alguém te deve e ele não paga, chega para ele e fala assim, ó, é um presente para você. Porque mostra que quem é dono do dinheiro sou eu e não você. Não é você que vai decidir se eu vou receber ou não. Não é? Isso é difícil, não é? Nossa. Mas é um livramento. Isso, porque com enquanto não certeza. acontece, você fica assim, fulano está me devendo. Fulano não sei o quê. Olha aqui sem vergonha, está passeando. Olha lá, vi lá no Instagram, está andando de barco e me devendo. E não sei o quê. E você faz a sua vida um inferno. Verdade. Não é? E acho que essa é a ideia, que muita gente realmente acha que se não perdoa, se não esquece, não perdoa. Não. Não. E esse exemplo de ser, a gente teve um testemunho, não vou dizer aqui o nome, testemunho Que de uma bom. pessoa em Goiânia, não é? Que mataram o pai dela, naquela época da reforma agrária, né? E é uma pessoa muito comprometida. Ela foi na prisão, perdoou o assassino do pai dela. Então, quer dizer, ela nunca vai esquecer que alguém matou o pai dela e quem foi essa pessoa. Mas ela foi perdoar. A partir daí, isso já não me pertence. Eu não quero mal de você, não vou rezar mal para você. Eu te dou dizer, o perdão é além da justiça. Você está justo, está preso. Não. A perdão é uma graça além. Você não merece, mas eu te dou. Eu, apesar disso, eu te vou querer bem, eu vou rezar por você, dizer, isso aí, não é? Além, não é? É interessante isso que o senhor está colocando, porque acaba indo lá de encontro com do nosso início da conversa. Quando o senhor deu o exemplo, né, quando falamos da indulgência. Dos resquícios que ficam. Então, o resquício é seu, está na sua consciência. Da minha parte, você está perdoado. Né? É isso que o senhor está querendo dizer, né? Também. Então, fica para a pessoa, né? Aquela, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu destruí uma família, né? Assim, o que a gente pede é que a pessoa, de fato, tenha a consciência de reconhecer isso, né? O gesto do Papa João Paulo II com o O turco que que ele atirou, atirou na isso praça Sim, também foi sim, lá, né? Sim. Então, aí no final das contas o senhor acabou levantando que eu ia perguntar sobre o perdão dentro da família, né? Como que vocês orientam, se existe, no caso dos colégios, se tem famílias que às vezes vêm pedir um conselho a vocês, né? Como que seria isso? Eu acho que na família, na nossa realidade, né, graças a Deus a gente vê, né, algumas situações, poucas situações nesse sentido, né? Porque a gente vive graças a Deus a gente tem famílias de uma realidade menos complexa, não é? Mas existem, né, situações, né? Por exemplo, alguma traição, não é? É muito complicado numa família quando existe traição, não é? Algo nesse sentido. Eu penso que eu volto para a tecla, né? Perdoar é você deixar de carregar esse peso que é do outro, na verdade, né? Vamos pegar o exemplo, né? O outro faz alguma coisa para você e não é você que tem que carregar o peso, porque o erro não foi seu, foi do outro, não é? Então ele tem que arcar com as consequências do ato dele. Então, talvez, olha, são temas assim tão profundos e, gente, que a gente precisaria tomar muita água para poder falar, mas você para pensar, não é? É mais, eu até perdi a ideia, mas é para dizer assim, é levar um peso, né? E aí, lembrei da ideia, é quase se colocar no lugar de Deus, não é? É quase se colocar no lugar de Deus, assim, eu não vou desistir de me vingar de você, né? Isso é muito triste, né? Com certeza, a pessoa ficar vivendo em movida cima disso, por isso, né? Eu Uhum. conheço pessoas que vivem mágoas, não conseguem perdoar e elas não conseguem ver que elas estão tomando veneno para matar o outro. Sim, Não é? exatamente. Elas estão tomando veneno para matar o outro. Sim. E aí, eu acho assim, graças a Deus, o Padre José pode até falar, mas assim, a gente, pastoralmente, talvez, quando a gente
e se encontra mais na comunidade, né, numa igreja, a gente percebe que existem muitas vezes em confissões que a gente atendia e as pessoas falavam, é difícil perdoar. Mas é porque as pessoas não conseguem colocar tudo no lugar, né? É difícil mesmo, gente. É uma preparação. A gente está mostrando isso aqui, né? Porque a imagina. dificuldade que é, acho que é uma caminhada do cristão muito longa. Muito longa. Precisamos de muito discernimento, muito entendimento, muita reflexão. Acima de tudo, muita fé e esperança para conseguir Perfeito. entender Fé e isso. esperança, não é? Eu não vou me esquecer. No Fé dia, e esperança. sim. Ou seja, não depende da gente, né? No dia que o senhor também disse para mim, num outro episódio, que eu falei, a impressão que eu tenho é que nós católicos somos mais felizes. E você me disse, não é bem isso. Na verdade, nós temos mais esperança. Aquele que tem a fé é aquele que tem mais esperança. Perfeito. Né? Perfeito. Mas a caminhada é longa. Caminhada é longa. Estamos aqui para aprender, né? Por isso que estamos aqui. Eu queria agora perguntar, então, como que fica... Existe esse plano de fazermos, então, uma peregrinação aqui na Saiá de São Paulo e lá em Goiânia também? Com certeza. Se não estiver programada, vai ser fica aqui programada. agora o compromisso deste Pronto. tudo, não é? Ixi, agora Que vamos fazer isso Tcharam, compromisso, O diretor está peregrinação. aqui, ele já está assinando embaixo, não é? Opa! Eu Então, só perguntei. No segundo semestre, nós vamos fazer a peregrinação em todas as nossas obras, em todas as filiais, uma peregrinação à Igreja Jubilar mais próxima. Como nós fizemos, eu não sei se o Padre José se lembra, a Aparecida, né? Eu não lembro, mas fomos... foi uma peregrinação agostiniana que nós fizemos, né? Então foi muito bonito, né? Dos colégios, das obras. Eu acho que é aquela coisa, mostrar para a cidade de São Paulo que os nossos colégios, as nossas obras fazem um trabalho maravilhoso, baseado na esperança, baseado E em na Cristo. linha do que ele falou, falou Marcelo, né? Às vezes, porque acontecem, hoje temos tanta informação, tantas coisas, que pode passar mais uma. Então, às vezes, por exemplo, para quem nem ouviu falar ainda do ano jubilar, de pronto uma programação dessas vai ser o motivo. Né? Sim, exatamente. Vai ser o motivo. De pronto. Alguma mensagem especial que vocês queiram deixar registrado nesse episódio hoje? Eu acho que vale a pena voltar à Bíblia, não é? Que a palavra de Deus é mais importante que a nossa, para lembrar lá no Levítico o sentido do ano santo, não é? Quando nos 50 anos. Então, que era a libertação da terra e de tudo, não é? A libertação dos escravos, né? A dívidas perdoadas, as dívidas, né? Inclusive isso também agora, né? As dívidas dos países mais ricos com os pobres, né? O ano santo tem muito a ver com os presos, né? Libertar os presos, né? Os pobres, né? Sempre os pobres, os mais humildes, né? Então, nesse sentido que eu falei, cada 50 anos tinha que devolver as terras para reconstruir a igualdade social. Esse sentido. Hoje isso é tão difícil, né? Então, mas então é um pouco este sentido. E, digamos assim, o povo de Israel inteiro era convocado para iniciar o ano santo. A palavra jubileu não vem de júbilo, de alegria, não vem de Jobel, que era o instrumento, aquele chifre, não é? Com o qual se anunciava que começava o ano santo, não é? Todo mundo, daí vem a palavra jubileu, convocação para iniciar esse peregrinos. Então, eu diria isso, relembrando assim o início, a fundamentação bíblica, não é? E eu diria depois também que das virtudes da fé, talvez a esperança é a mais bonita, não é? Porque quem que não precisa de esperança, não é? Eu já falei, posso dar esse meu testemunho. Eu nunca eu me levantei desanimado até hoje. Nunca. Né? Num mundo tanta gente, eu nunca, não sei o que é isso. É um dom que Deus disse nesse sentido. E eu me lembro que de um pensamento, né? Dizia que no jardim da esperança, não é? Que brota da Páscoa, a flor mais bonita é a alegria, né? Não pode ter alguém que seja um bom cristão que não perdoe. Não pode.
Quem tem a Cristo não pode fazer o mal, não pode. Quem tem a Cristo não pode não ser alegre. Não pode ser Cristo um coração que ama a Deus, a gente canta, né? Então, a alegria é o, né? É o maior consequência da Páscoa, né? Que brota da esperança, né? Isso aí. Meu Deus, tem que falar alguma coisa depois disso? Mas eu diria assim, já que é para dar testemunho, abre aqui o livro. Eu tenho pensado muito, e vamos lá, que a gente precisa pensar, vocês estão assistindo aí a minissérie Adolescência, né? Todo mundo, eles também, os meninos que estão aqui. precisamos- acompanhando, Tá em falaram aula. disso. Aqui, ó, já que vamos pensar que a gente... Imagina se a gente fizesse um podcast com duas famílias, com os jovens, discutindo sobre isso. Não seria bom, Débora? Maravilhoso. Já está aí lançado. Por que eu estou falando isso? Quando você olha, por exemplo, para uma minissérie como essa, pode ser que você desanime e fala, vale a pena o que a gente está fazendo? Pode ser. Mas eu vou dizer, vale. Porque para um cristão, não tem como a gente desistir nunca. Como Jesus não desistiu de jeito nenhum. Foi tentado, foi provado, perdeu paciência com os discípulos, mas ele honrou com a missão dele de nos salvar, que culminou na sua morte sendo crucificado. Mas a ressurreição ela era certa, não é? Essa é a esperança do cristão. Eu sei que Deus vai me levar para o melhor, mesmo que os caminhos ainda sejam difíceis, não é? Aí, já aproveitando o Padre José aqui, né? Tem um poema que fala assim, ó. Vamos ver se o Padre José consegue traduzir. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años. Estos son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Com certeza. Muito bom. Maravilha. Não é? Então, para dizer assim, nós precisamos de pessoas imprescindíveis. E elas são cheias de esperança para poder mudar esse mundo. Y yo acredito, yo no asistí a esta miniserie, ¿no es? Y no sé si voy a asistir, que Eduardo me conta ela y otros, ¿no es? Spoiler de tudo. Mas é interessante isto, né? Eu acho que pela minissérie é que vale a pena, né? Ele mencionou Santa Teresinha. Santa Teresinha estava no convento e ela viveu só 24 anos, era uma menina, né? E ela tinha uma criança na catequesis e fazia sacrifícios todos os dias para que ela entendesse a importância de Jesus. Por uma, Por né? uma criança. Por uma. É maravilhoso. Enquanto uma, disse, aliás, isso é aprender a esperança, né? É. Aprendi isso do padre Argimiro Turrado, um dos maiores professores agustinianos. Não foi do padre Argimiro Turrado, era outro padre, que não me lembro qual era o nome dele, que falava, enquanto uma vela, a lâmpada, esteja acesa, pode acender todas. Exatamente. Enquanto uma lâmpada Senhora, esteja acesa, podem se acender todas. Meu Deus. Né? Muito bom. Então, isso é... Forte. Clap, 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 clap. É maravilhoso isso, gente. Eu fico Eu espero, mexidíssima. né? Não queremos ser polêmicos. Nossa, de jeito nenhum. Mas assim, as coisas vão brotando, os assuntos vão vindo. E eu acho que é aquilo. A gente rezou para o Espírito Santo iluminar. E ele está presente aqui. Ele traz, talvez, os assuntos que de fato sejam importantes, que vão fazer diferença na vida das pessoas que puderem assistir o episódio, que puder aprender um pouquinho que seja, né? Com o que vocês trouxeram pra gente hoje. Obrigado. Ah, foi maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina, Marcelo. Muito obrigada. E que venham muitos outros. Amém. Nossa Senhora da Esperança, não é? Rogai Rogai por por nós. nós, com certeza.